Entre o azul do céu e o brilho do oceano, existe um mundo de maravilhas que ninguém, por mais que tente, conseguirá explorar por completo. A gente até conhece os destinos famosos, aqueles que vivem nas manchetes e nos guias de viagem, mas o encanto verdadeiro costuma morar nos lugares discretos, aqueles que quase nunca chegam como recomendação de um amigo. Morrinhos do Sul é exatamente isso, um paraíso pouco mencionado no litoral norte do Rio Grande do Sul, desses que surpreendem quem decide sair do roteiro óbvio. Um pedaço do estado que muita gente nem imagina que existe. Hoje você vai descobrir um jalapão gaúcho, entender por que as águas são tão limpas e conhecer histórias que nascem de um fruto simples, mas essencial para o povo que vive nesse lugar. Vai caminhar por trilhas raramente exploradas, contemplar vistas pouco fotografadas e sentir o que é se desconectar de verdade, porque Morrinhos do Sul sabe acolher quem busca montanha, quem busca praia e principalmente quem busca respirar diferente. Da serra ao mar, é isso que identifica Morrinhos do Sul, porque de um lado a gente tem os canyons, o início da Serra Gaúcha, ao mesmo tempo que do outro lado a gente tem o litoral norte gaúcho e também o litoral sul catarinense, um pedacinho dele. Daqui onde eu eu consigo enxergar longe a cidade de Torres, um pouco mais para baixo a cidade de Capão da Canoa e a Lagoa da Itapeva, o oceano e o que mais eu nem faço ideia. A geologia desse pequeno município de 3.000 habitantes é algo que realmente impressiona. De um lado, os cânions gaúchos surgem com suas formas esculpidas pelo tempo, cobertos por uma mata que parece sempre tentar esconder um segredo. Do outro, o azul quase infinito do mar, das distantes praias, que nos faz imaginar onde tudo começa e termina no horizonte. É natural que, vivendo entre esses dois mundos, Morrinhos do Sul carregue uma história própria marcada por encontros e contrastes. E é justamente aqui que a gente começa a distinguir quem apenas ouviu o nome da cidade de quem realmente entende o que existe escondido nesse pedaço tão singular do estado. Agora, vocês que assistem meus documentários há algum tempo já devem saber que toda a região da Serra Gaúcha, dos cânions, dos morros, foi formado milhões e milhões de anos atrás por uma das maiores atividades vulcânicas que aconteceu no planeta Terra. Uma das provas disso está aqui atrás de mim, em Morrinhos do Sul. Isso que vocês estão vendo aqui atrás, esse monte de madeira, na verdade não é madeira. Parece que eu estou nos fins de uma madeireira, mas não é. Isso aqui é rocha, basalto, pedra-ferro também como é conhecida. E essa formação curiosa aqui atrás, que mais parece um tronco brotando do chão, é um dique vulcânico. O que significa isso? Que nada mais é do que um veio por onde a lava era expelida milhões de anos atrás. O que muita gente deixa passar sem notar muitas vezes é justamente a parte mais fascinante da história. Foi assim, no ritmo lento do tempo e da lava antiga, que os morros ganharam forma, os continentes seguiram caminhos diferentes e a vegetação tomou conta até transformar esse pedacinho do sul em um pequeno oásis. E quando a gente caminha por Morrinhos do Sul, tudo isso aparece aos poucos, nos detalhes, no ar quieto, no sabor de uma fruta silvestre, na simplicidade de apenas estar presente. É só deixar o lugar falar e ele sempre fala do jeito mais humilde e encantador possível. Aqui o negócio é roots. Mas essa é a graça de andar no meio do mato. À medida que a gente anda pela cidade, os cenários começam a se descortinar. São paisagens que não aparecem para qualquer um, só para quem decide realmente ir atrás delas. E com o tempo, um detalhe começa a se repetir no horizonte. Uma formação que se destaca, firme, quase como um ponto de orientação natural. É o bico do Morro do Forno. E enxergá-lo de perto é uma das experiências mais marcantes que Morrinhos do Sul pode oferecer. E de qualquer parte do município se visualiza o bico do Morro do Forno. Dá para subir no topo, como dá para fazer todo o enredor. É nesse ponto que a ficha cai. De pequena, Morrinhos do Sul não tem absolutamente nada.
As possibilidades são tantas que até mesmo quem vive aqui precisa se desdobrar para conseguir explorar cada canto com calma, e ainda assim sempre fica a sensação de que algo precisa ficar para depois. Seja de carro, de bicicleta, em um 4x4, em um balão ou simplesmente caminhando, Morrinhos do Sul recompensa cada passo de um jeito único. Aqui o verde profundo das matas se encontra com o azul das águas, enquanto o sol dourado colore tudo ao redor e o cheiro do mato se mistura ao canto dos pássaros e à tranquilidade dos animais. Se isso não for a definição de paraíso, eu realmente não sei o que mais poderia ser. O que sintetiza essa cidade definitivamente é a natureza. Mato, água, montanhas, vistas incríveis. E é óbvio que a gente precisa fazer trilha. Porque aqui dá pra fazer trilha de tudo quanto é jeito. A pé, de bicicleta, de quadriciclo, de jipe. Não importa. O que importa é ter vontade de explorar a natureza. Explorar a natureza pode significar coisas muito diferentes para cada pessoa. Tem quem se joga sem pensar, quem acha que não é apto, quem só quer entender um pouco mais e quem precisa daquele empurrãozinho inicial. O bom é que Morrinhos do Sul abraça todos, cada um no seu ritmo. E conforme a gente caminha pela imensidão verde, começam a surgir fios de água azul esverdeada que cortam a mata como raios no céu. São rios e cachoeiras discretos, quase escondidos, que pouca gente conhece e que nascem ali mesmo, no alto dos cânions. Ela nasce no alto da montanha e vem fazendo tipo esses degraus, né? Vê que aqui numa sequência de 200 metros tem 3 cachoeiras. Elas vão fazendo essa queda, elas vão se oxigenando, vão formando pequenos poços que dá até para tomar banho aqui. Então a gente é privilegiado aqui. E a água é limpa? A água é limpa, a água nasce no alto aqui desses morros, ela não percorre uma distância muito grande, mas ela tem vários afluentes e a gente é o município número 1 do Brasil em número de nascentes d'água por metro quadrado. Morrinhos do Sul é um manancial de águas, a gente tem muita nascente d'água. Se você observar, cada cantinho vai ter uma água correndo. E se em terra firme já não faltam atividades, basta um pouco de água para aparecer alguém com mais uma ideia. Porque aqui qualquer cenário é convite para aventura. Para quem diz que eu nunca faço nada muito radical, que todos os meus vídeos são monótonos, não sei o que lá, às vezes eu escuto o que vocês falam. E aí eu me meto em cada enrascado. Resumindo, vesti uma roupa que já deixava claro o que estava por vir, desci o morro dentro de um jipe, caminhei alguns metros até o ponto certo, amarrei as cordas na cintura e dali em diante foi só deixar o corpo seguir rio abaixo. Mãe, se você tá vendo esse vídeo, deu tudo certo. Dispensa até comentário que esse rapel é pensado para iniciantes, mas para alguém que nunca tinha experimentado, eu posso dizer que começamos do jeito certo, com segurança e um friozinho na barriga na medida certa. Eu tenho que ir soltando corda aqui ou não? Tu vai jogando o quadril pra trás, ó, Tá. Daí tu sente que tu... Show. Entendeu? Daí a corda desliza e tu só controla com a mão. É isso aí, eu tô o tempo todo com a tua corda na mão aqui, ó. Qualquer coisa que tu tenha problema aí, eu seguro aqui e tu não anda mais. Eu vou te dizer que é bem seguro, é bem tranquilo, eu me sinto seguro. Só que eu acho que tem o fator tensão de ser a primeira vez que eu tô fazendo isso. É, normal. E de não conhecer essas cordas também. Dá uma olhadinha pra trás de novo, ó. Mas nem a pau. Pode soltar a mão se quiser. Aham, pode soltar as duas. Tem que ir assim, ó. Quem sabe numa próxima eu encare algo mais radical, mas por agora isso já basta. O que eu realmente queria era mergulhar no poço de ferro e ficar ali, absorvendo a beleza de um lugar tão remoto e tão puro. É mais uma dessas pérolas da natureza, águas transparentes, quietas e limpas, que montam um cenário que é impossível de esquecer. As pessoas conhecem esse lugar que a gente desceu aqui? Poucas pessoas conhecem ainda. Ele é um atrativo que ainda não tem uma maturidade ainda, que nem alguns que a gente tem no estado. Mas a gente está batalhando aqui para ver se cada vez mais pessoas vêm conhecer. E vale muito a pena. A verdade é que lugares assim são ainda mais especiais antes de virarem febre. Existe algo mágico nesse período em que a infraestrutura já está pronta, mas o fluxo de visitantes ainda não decidiu o seu rumo.
E Morrinhos do Sul vive exatamente esse momento. Quem chega até aqui costuma ter pesquisado um pouco mais a fundo, procurando um destino que realmente valesse os dias de verão. E encontra justamente isso. Acontece muito assim, ó, o pessoal que está no litoral, que consegue descobrir a gente aqui, ou que a gente consegue alcançar, principalmente no verão, as pessoas não querem ficar só na beira da praia, elas querem também fazer uma trilha, fazer alguma coisa diferente nas férias. Então a gente também quer pegar esse pessoal do verão, para aproveitar essas águas aí. E vamos ser sinceros, né? Porque o nosso verão aqui, geralmente, o mar é um chocolatão. Perto de uma água cristalina. Perto dessa água cristalina aqui, eu acho que o pessoal já vai começar a debandar mais pro interior do litoral do que pro litoral, pro mar de fato. E para quem sente um certo receio, assim como eu senti antes de fazer isso, fica tranquilo. Esse atrativo ele foi pensado para que qualquer pessoa com uma condição física mínima consiga fazer. Então ele é muito fácil, né? Ele é classificado como fácil. Embora a gente tenha um rapel para acessar o poço, o grande espetáculo aqui é o poço, né? O rapel é só uma forma de chegar até ele, porque não tem outra forma. Não tem como caminhar, não tem como fazer trilha. Então a gente, né, pensando na segurança de quem vai conhecer o poço, estar na corda é muito seguro. Então o Poço de Ferro ele é o primeiro lugar aqui no Rio Grande do Sul onde uma operação comercial de turismo de aventura ganhou uma certificação do CREA. Então um engenheiro veio e fez uma RT, né, uma responsabilidade técnica, comprovando que as ancoragens estão dentro dos padrões de segurança. Bom, mas água tem em todo lugar, rio tem em todo lugar, cachoeira tem em todo lugar. Esse é um resumo do Rio Grande do Sul, mas o que você não encontra facilmente em todo lugar é isso aqui. Um verdadeiro jalapão gaúcho. Com tanta água transparente, não surpreende que alguns comparem esse cenário ao Jalapão. São lugares diferentes, histórias diferentes, mas a beleza aqui é inquestionável. E conforme a gente passa por propriedades, balneários e pequenos refúgios, começa a perceber o quanto que o dia a dia das pessoas daqui é abençoado. É a sorte de acordar todas as manhãs diante de um cenário que, para quem vê pela tela, já parece extraordinário. Imagina vivendo nele. Mas eu vou te contar um detalhe importante. Quem observa com calma percebe que a beleza verdadeira nem sempre está nos pontos turísticos. Muitas vezes ela se revela justamente naquilo que passa despercebido. Há quem pense que uma cidade só é atraente por conta dos pontos turísticos que ela tem, mas a gente esquece de um detalhe muito interessante, que é o que a cidade tem a contribuir para muito além do turismo. Morrinhos do Sul é famosa pelas bananas, e quando a gente ouve falar em banana, a gente pensa em banana. Mas você já se perguntou sobre todo esse universo que gira ao entorno dessa fruta? É justamente nesse ponto que o documentário ganha outra camada e começa a ficar ainda mais interessante. Entra aqui, normal? Entra embaixo, entra, sobe e vem. Aqui? Vou em pé aqui? Vem mais. Vai sentado aqui? É fim. Urca, Madonna, os bichos já foram. Vai devagar, homem. Talvez isso não entre na categoria de atração turística, nem tenha a estrutura necessária para receber qualquer visitante. E faz sentido. Aqui a rotina é trabalho duro de quem sobe e desce os morros todos os dias para colher bananas. Não é turismo, é vida real. Mas por que o senhor faz todo esse trajeto com o boi? Porque eu gosto. Podia ter motobata, então, mas eu gosto muito de estar com boi. O boi, então, eu corto a banana de manhã e de tarde vou puxar. Seu Antônio prefere o jeito simples, o método antigo, aquele ritmo rústico que dispensa motores e a pressa da vida moderna. É um caminho bonito de ver, mas como tudo que exige esforço e escolha, também traz as suas próprias desvantagens. Ai, que visão do inferno que eu vi aqui na minha frente agora. Pronto. Gente, era escuro como a noite. Memória traumática registrada com sucesso, agora chega a hora de tirar as bananas do pé. E é justamente aqui que a gente começa a descobrir um mundo de coisas que nunca imaginou aprender.
Tirado as folhas. Por que tem que derrubar a árvore inteira? Tem que derrubar ela para poder pegar o cacho, né? E se cortar ela por trás, daí ela bate muito forte no chão e daí pisa a banana. Então, quando é banana assim, tu corta, faz a barriga, como se diz, por baixo, pra ela baixando devagarzinho. Ela baixa devagar para tu conseguir pegar o cacho. Senão, se ela bater no chão, aonde solar um pouquinho, eles não levam. Eles não querem o bananeiro. Pois é, cada bananeira produz apenas uma penca e mesmo que ninguém toque nela, cedo ou tarde ela completa o seu ciclo e morre. A sorte é que a própria natureza garante a continuidade. Enquanto uma se vai, outra já nasce ao lado, renovando tudo ano após ano. Essa aqui só dá um cacho, mas só porque ela dá os filhos, né? Ou ela dá um filho lá, aquele filho dá um pouco, dá outro cacho. A bananeira, então, a toceira, ela nunca termina. Quando tu corta um cacho, ela já tem um filho e já tem um netinho pequeno também que tu vai deixando. Tu corta um e vai ficando o outro. Ela vem sempre. Não precisa plantar todo ano, então. Ela que plantou uma vez só. Quando a gente entende esse ciclo, tudo faz sentido. Não é à toa que tanta gente cultiva bananeiras por aqui. É uma daquelas plantas que se renovam sozinhas, quase como uma fonte inesgotável da natureza. E o senhor faz isso há quanto tempo? Ah, não, a vida toda. Todo dia subindo e descendo o morro, cortando banana? Todo dia, tu limpando elas, né, tirando as folhas secas, né? Folha seca tem que tirar. Botando a vida toda, até cortar o cacho. E entre a bananeira e a sua mesa existe um caminho bem maior do que parece. No fim das contas, quase ninguém compra uma penca inteira, mas o processo até chegar à fruta perfeita é longo e cheio de etapas. Aqui onde faz o processo do despencar a banana, entendeu? Despencar é de penca. Despencar é passar o penado na penca, vai pra caixa d'água pra pegar e lavar a fruta, pra ficar um fruto Mas limpo. não precisa de muito Senai, não. Ó, É só puxar aqui? Pode puxar. Ó. Mas daí... tá a ideia aqui. Agora aqui, bota aqui ó, o bico da foice. Assim? Mas isso aí, pode puxar. E puxa. Pode puxar. Ó. Rapaz, que legal fazer isso aqui. Mesma coisa. Nossa, peguei gosto agora. Imagina quantos cachos de banana desse aí pra tu fazer uma carga de banana. Ah, pra mim um desses aqui já tava bom. Ah, já deu ruim aqui. Aí. E aos poucos, conforme a gente mergulha nesse universo das bananas, vai percebendo que muita coisa que sempre achou certa, na verdade não era bem assim. É quase inevitável admitir que a gente esteve enganado em vários detalhes. A pessoa que vai hoje no mercado, ela encontra lá aquele mundaréu de banana. O que ela tem a aprender na hora de escolher? Todo mundo chega hoje na rede do supermercado e quer uma banana na vitrine, bonita, lisinha, show de bola. E aquela banana pintada, cheia de pintinha, ninguém leva. Ah, essa banana tá passada. E na verdade é o contrário, não tá passada, aquela banana tá no ponto ideal de maturação para o consumo dela. Outra grande curiosidade, todo mundo fala, eu pego a banana, compro no supermercado, vou guardar na geladeira. Errado também, não pode botar. Mas ela fica bonita. Ok, a partir do momento que você guardou na geladeira, tirou para fora, é questão de poucas horas ela vai pretear toda, vai ficar toda preta. Convenhamos, a gente sempre vai direto nas bananas mais amarelinhas do mercado. Basta ver uma pequena mancha na casca que já passa adiante para outra pessoa. E é justamente aí que está o grande erro. Isso aqui é derivado do vento. No mês do inverno, Tem nada a ver. deu vento, cai as folhas ficam batendo, roçando. Mas o fruto tu bota amadurecer, por dentro tá perfeito. Machucado, tu descasca ela ali onde estava machucado, ó, não tem nada. O fruto dentro tá perfeito. Perfeito sem nada. Isso aqui o que é jogado de fruta fora, vocês não fazem ideia. Existe uma diferença muito gritante assim no sabor da banana, por exemplo, que foi recém-colhida do pé, para outra que ficou, por exemplo, um tempo na câmara fria e foi pro mercado? Existe. Hoje, se você pegar, se nas nossas lavouras
pegar um cacho de banana que está lá no pé e ela amarelou no pé, e você comer ela e você pegar uma que eu tenho pronta aqui dentro da climatização, a diferença é do dia para a noite. Lá ela está o mais natural possível no amadurecimento dela. Ela chegou no estágio final dela, que foi amadurecer até apodrecer. Aqui o que acontece? Nós não podemos colher um cacho lá maduro. Nós temos que colher um cacho 15 dias antes de amadurecer, porque senão ela não aguenta. Desde a parte de colheita do produtor, embalação, climatização, logística dos caminhões até o mercado, e mais 3 dias na prateleira do supermercado, e mais o consumidor levando para casa uma semana. Então, se nós colher lá madurando, vai chegar aqui, lá no mercado, já praticamente podre. Então, essa é a diferença. Se você comer lá na lavoura, é um sabor do que comer aqui. Ou se você lá cortar um cacho também, que está bem bonito, e deixar madurar ele no natural, é outro sabor também. E aqui vai outra verdade que quase ninguém comenta. Por mais perfeita que pareça no mercado, nenhuma fruta comprada se compara ao sabor de uma colhida direto do pé. E isso vale para tudo, não só para as bananas. Essa aqui, ela madurou No pé. no pé, tá? Experimenta o sabor para você ver. Eu não sou muito sommelier de banana, mas eu gostei. Além de ser uma das frutas mais queridas, pelo sabor e pela praticidade, ainda existe um outro detalhe importante que merece ser lembrado. E a banana hoje é uma das frutas que menos agrotóxico vai. Todo mundo acha que vai muito e não vai pouco. Pois é, um especialista explicaria isso com muito mais técnica, mas o fato é que essa realidade se confirma por aqui, a ponto de Morrinhos do Sul estar se transformando numa referência em produção orgânica, não só nas bananas, mas em uma série de outros cultivos que seguem o mesmo cuidado. Morrinhos não é pioneira no Brasil na produção orgânica, no litoral sim. Agora, Morrinhos se tornou um case de sucesso porque muita gente acabou aderindo à produção orgânica e a principal atividade é a banana orgânica. Então, do ponto de vista proporcional, Morrinhos é o município que tem mais pessoas, em porcentagem, agricultoras certificadas como orgânico no Brasil. Pronto. Da próxima vez que você for escolher bananas no supermercado, já vai olhar para elas com outros olhos. Mas mesmo assim, nada se compara ao que realmente significa provar tudo que Morrinhos do Sul consegue criar a partir dessa fruta. Suco de banana com pepino e limão. Tu tem problema? Banana, pepino e limão, tá. Se misturar esses três. Banana, pepino. Esse aqui é o limão cravo, limão bergamota. Aqui já é água gelada. Pai, isso aqui é a bebida do verão. Um brinde. Um brinde a ti e essa invenção maravilhosa. Quem diria que daria certo? Deu, né? Tu viu? Meu Deus, é muito bom. Menino, pepino, banana e limão. Super fresh, super refrescante. A Nilvia é daquelas pessoas que pegam algo simples e transformam noutra coisa que a gente não esquece. O suco de banana com pepino é só a introdução, uma prévia do universo inteiro de sabores que ela conseguiu inventar usando as bananas cultivadas aqui. Isso aqui tudo é de banana. Isso aqui tudo é banana. Isso aqui é o umbigo da bananeira, que a gente chama o coração. Isso aqui a gente pica ele e aí vai cozinha até tirar o amargor. Esse pratinho aqui, no caso? Esse pratinho a gente cozinha pra comer. Uau! E o que é isso aqui que tem aqui dentro? Esse é a farofa de banana doce, que eu coloquei é isso pra apresentar. Esse é biomassa pra comer com pão de beterraba. Ah, o pão é de beterraba, nem tudo é de banana. Não, esse só o pãozinho é de beterraba. É salgado? É, a biomassa é salgada. Mas tem banana? É só banana. Pera aí. Gostei. Esse aqui é o bolo de cenoura com farinha de banana verde. E aqui é barrinha, não precisa, nós aqui não compramos as barrinhas de proteína. Essa daqui é a chimia de banana. Isso aqui tem gosto daquelas balinhas. Ela fica com esse gosto de bala de banana. Aqui a gente tem o involtine de banana. Vai a banana, vai a farinha de mandioca, faz uma calda de chocolate com cachaça. Chocolate já melhora qualquer coisa, isso é fato. Mas sinceramente, se essa delícia fosse vendida por aí, eu faria estoque. Era aquelas coisas tão boas que a gente prova e já pensa, eu preciso levar várias pra casa. Nossa senhora. Que banana roliça, grossa, gostosa.
Banana empanada, chimia, barra de proteína, farofa, bolo, suco de banana com pepino e até licor. Morrinhos do Sul transforma a fruta num cardápio inteiro. E olha que eu falo isso sem nem entrar no assunto das pitaias, porque sim, elas também fazem parte da história daqui, em outro canto da cidade, e pra ser sincero, são tão surpreendentes quanto. E que o pessoal sempre, quando fala de pitaia, a primeira coisa que dizem é tem gosto de nada, tem gosto de terra, tem gosto de sei lá o quê. Existe mais um tipo de pitaia? Sim, e aí que eles se enganam, porque se eles colher direto do pé, toda a fruta colhida do pé, até a banana, assim como a pitaia, ela fica mais melhor. Fica mais natural, mais doce, mais saborosa. Eu posso não entender a fruta a fundo para explicar de forma científica, mas quando o assunto é provar, isso eu garanto que eu sei fazer muito bem. Cortar no meio? Corta no meio. Sim. Essa variedade é a mais doce que tem. Uau! Vou te falar uma coisa agora. Eu nunca comi pitaia. Eu até já tinha provado pitaia antes, mas era tão sem graça que minha memória nem fez questão de guardar. Só que depois dessa pequena colheita no pitaial, ou seja lá como se chama, aí sim a experiência foi registrada com sucesso. Pudim de pitaia com vocês. Olha só que diferente. Gostoso isso aqui. Vocês são muito criativos nessa cidade. Vocês olham para as frutas e pensam, o que eu posso fazer de diferente com isso? E aí vai lá e faz um pudim de pitaia. Não sei explicar exatamente, mas a sensação é de que todo mundo aqui tem um jeito próprio e inesperado de querer agradar. Morrinhos também é conhecida pela tal rosca de polvilho, aquela receita simples que a gente viu lá em Ivoti. Só que por aqui eles resolveram fazer do próprio jeito, assando num forno enterrado no chão. E você deve estar pensando, por quê? É, mais pra bonito. Mas fica assim, é uma coisa que a gente nunca teve um forno embaixo da terra. Então isso aí é um relíquio da família. É exatamente isso, o legado que cada pessoa deixa na gente. O tipo de experiência que não precisa ser explicada, só vivida, sentida e guardada. São esses pequenos detalhes que acabam virando história e que a gente sempre faz questão de lembrar quando volta de uma viagem. E quem foi que inventou que cidade pequena precisa ser sinônimo de calmaria o tempo todo? Depois de tanta conversa sobre natureza, trilhas, morros, rios, criatividade e bananas, era questão de tempo até alguém pensar, por que não explorar tudo isso num passeio de 4x4 pelas estradas de chão? E convenhamos, faz todo sentido. Existe uma vida sem 4x4, mas ela não vale a pena ser vivida, não. Até pode valer a experiência toda, claro, mas o que realmente me chamou a atenção foi viver tudo isso atravessando os bananais. Ah, já passou. O passeio é legal, mas tem um pouco de pó. A cara fica imunda. Mas não que isso seja um problema, porque a água aqui na cidade é tão pura que dá para beber. Também lavar a cara. Meu Deus. Felizmente, Morrinhos oferece tanta coisa para aproveitar que nem toda diversão envolve voltar para casa coberto de pó. E sabe o que é engraçado? Porque todas as atividades que a gente faz aqui na cidade, não importa a dificuldade dela, fácil ou difícil, sempre vai terminar com alguém te servindo um café. E não é um café simples, só tomar um café. É um café com tudo que você tem direito, tudo que a família sabe fazer. Banana, rosca, queijo, cuca, sei lá o nome de todas essas coisas aqui. Haja espaço na barriga para tanta comida. Mas vamos lá. Morrinhos do Sul não chama atenção apenas entre a serra e o mar. Ela também se destaca entre a terra e o ar. A cidade faz parte de uma região que ganhou o mundo através das redes sociais por causa dos voos de balão, que revelam lá de cima tudo aquilo que a gente vê daqui de baixo. Em dias bons é comum ver balões subindo e descendo,
levando visitantes para observar do alto os canyons, a linha da costa, os arrozais, os bananais e toda a beleza natural que se espalha pelo horizonte. Mas depois de um dos acidentes mais graves já registrados nessa atividade, muita coisa mudou, e não apenas para quem ama as alturas. Como que ficou aqui na região depois do... Caiu 80%. 80%? 80% do balão, das pousadas, e aí, consequentemente, tudo acaba caindo, porque todo mundo vem para fazer o voo de balão, acaba, né, não fazendo a trilha, não vem visitar, fazer o quadriciclo aqui, não vem fazer o café colonial, não vem fazer nada. Às vezes é só desinformação. E é só desinformação. Um acidente fatal como o de 2025 na vizinha Praia Grande abala qualquer região. De uma hora para outra, todo mundo vira especialista, opina, cria regras e repete o que ouviu pela metade. A mídia chega, amplifica o caos e some logo em seguida. Eu volto aqui justamente após tudo isso para dizer, com calma, que tá tudo bem. E que tudo segue em frente ainda com mais responsabilidade. Voar de balão é seguro. Voar de balão, sim, é seguro, né? Isso que a nossa agência regulamentadora aqui, a ANAC, nos passa. Após o acidente, foi criada uma associação, né, entre todos os pilotos, no qual criamos alguns protocolos para melhorar ainda mais a segurança dessa atividade, né? Que ninguém é melhor do que tu para dizer o quão seguro, o quão linda e quão mágico é. Eu gosto sempre de falar isso, a música do balão mágico. O balão, ele é mágico. É a 4ª vez que eu vou de balão e eu sempre me senti seguro, absurdamente seguro em cima. Também foi a minha primeira vez em tanta coisa. O primeiro rapel, a primeira vez dirigindo no meio de um bananal, as primeiras trilhas que me levaram a cachoeiras quase esquecidas e até a surpresa de descobrir novos sentidos em uma fruta tão comum. No fim é isso que fica, tudo aquilo que a gente leva numa mochila invisível quando volta para casa. Essa é a graça de viajar e descobrir lugares pouco conhecidos. Mas eu entendo que você deve estar assistindo esse documentário e pensando, mas Euzinga, onde é que fica esse lugar? Onde é que fica aquele lugar? Mas se eu for para a cidade, o que eu vou fazer? Não se preocupa, porque justamente por isso eu fiz um guia completo com todas as informações para que você possa vir até Morrinhos do Sul e planejar toda a sua viagem sozinho. Além de poder descobrir um paraíso como esse, você também está ajudando na produção de documentários como esse que a gente fez aqui nessa incrível cidade. Boa tarde, tudo bom? Eu tô bom, hein, senhor? Eu, graças a Deus, tô bom, que é uma maravilha. Visitar um lugar é lembrar que antes de qualquer ponto turístico existem pessoas que vivem ali. Gente que trabalha, sonha, erra, acerta e segue em frente com a mesma importância que qualquer um de nós. Quando a gente percebe isso de verdade, entende que a beleza de um destino está no jeito como somos recebidos, nas conversas simples, nos detalhes que só aparecem quando estamos dispostos a fazer parte da vida local. E foi justamente assim que, sem procurar, eu cruzei com o Gilmar, uma figura alegre que pedala pela cidade, trabalha como eletricista e é completamente cego. Seu Gilmar, o senhor é cego 100%? Totalmente. Não vê nada? Nada. Se tiver que ter um vulto para ver, não vejo. Tá vendo nada que eu tô fazendo? Não, aqui? eu sei que tu tá balançando a mão porque deu um ventinho assim que tu fez com a mão aqui. E tu sente pela audição, pelo... Sim, pela audição, por tudo. Isso não acontece em cidade grande e, para ser sincero, dificilmente acontece em qualquer outro lugar. Mas viver em Morrinhos do Sul tem essa vantagem, a paz de levar a vida do seu jeito, independente da condição, sem pressa e sem cobranças. Que história é essa, senhor andando de bicicleta aí na cidade? Pois, rapaz, eu ando de bicicleta, tudo por aí, de vez em quando eu atropelo alguma carreta, a gente empurra um carro de vez em quando, olha ali a minha testa. Que a gente anda de bicicleta só pela caidinha, pelo desnível da rua. Porque por isso que é bom a bicicleta de 3 rodas, é mais vantagem, a gente sente daí a caidinha da bicicleta. É real, o Gilmar realmente percorre a cidade de bicicleta. Ele provavelmente guarda um mapa completo na memória, mas o mais impressionante é o jeito como identifica cada cruzamento, mesmo sem enxergar nada. Me explica essa história de bater de novo, o que o senhor... Isso aí é porque eu sinto o eco da rua aqui, ó. Daí eu sinto que tem uma coisinha, um obstáculo ali no cordão. Daí até um objeto na frente, se tiver. Mesmo sem enxergar, era evidente que ele controlava a bicicleta muito melhor do que eu. Agora o senhor pode estacionar aqui na praça. Pode ir. Sem freio não é fácil.
O senhor não se atrapalha com as ruas, com os lugares? Tem momentos que a gente erra a rua, sim, tem. Tem momentos que a gente passa um pouquinho, a gente volta, claro, normal. Quando tem muito barulho também a gente se atrapalha, né? Porque eu tenho que estar com o ouvido, com atenção no ouvido, pra gente poder saber onde é que tá. Principalmente vento, quando tem muito vento é ruim pra mim andar de bicicleta. Que daí a gente não ouve barulho de outras coisas, como por exemplo de carro, de qualquer outra coisa que passar na rua. E se tudo isso já não fosse surpreendente o bastante, lembra que eu comentei que ele também trabalha como eletricista? Botei a mão num fio, botei a mão no outro, um desencapado, não me deu choque. Eu digo, ó, o troço não dá choque, não é assim pra dar. Era a chave interruptora. Aí tava desligado casualmente, aí eu pedi pra minha prima ligar, rapaz, daí eu vi estrela. Aí o troço pegou mesmo. Esse dia tu enxergou muita coisa. Aquele dia eu enxerguei bastante coisa, porque o choque foi feio. Daí eu digo, opa, que troço aqui. E daí dali me deu curiosidade, desde aquela vez lá, daí eu estudei a eletricidade, eu estudei. Daí eu peguei, segui, né? E trabalhei muitos anos. Hoje eu não estou trabalhando quase mais, mas foi o que eu fiz durante a minha vida. O que te encanta na cidade para uma pessoa que não consegue enxergar ela? O que me encanta na cidade? Me encanta é que aqui a gente tem as coisas tudo perto, a gente pode se deslocar. Aqui a gente está acostumado. O que me encanta na cidade assim, é o jeito do município mesmo, é o jeito da cidadezinha mesmo que eu gosto. Acostumei aqui, quero ver se daqui eu não saio nunca. Eu já fui embora para a cidade, já fiquei uns 15 anos lá, mas todos os finais de semana eu vinha para cá, ar puro e por ser um lugar lindíssimo, né? Maravilhoso de morar aqui. Aqui é outro mundo, é outra forma de viver, aqui se tem qualidade de vida, não tem aquela agitação da cidade, a insegurança, aqui as pessoas se conhecem e te olham nos olhos, sabem quem tu é e tu sabe quem elas são também. E o senhor nasceu e se criou aqui? Nasci e me criei aqui. E o senhor gosta de morar aqui? Ah, eu gosto. A cidade para mim não dá, eu vou num dia lá, chego de manhã, de noite, estou louco para ir embora. Morrinhos do Sul é uma cidade muito bonita. Eu sou apaixonada, então já sou suspeita, né? Gostei de conhecer o senhor. Muito obrigado. Eu também, gostei demais. Bom demais. Cada pessoa que cruza o nosso caminho vira parte da viagem. Cada história, cada improviso, cada perrengue acaba entrando no nosso próprio enredo. E toda vez que a gente aceita o inesperado, vive algo pela primeira vez. Para mim é exatamente isso que importa. Entender que cada lugar tem algo único para entregar. Cabe a nós receber, acolher e deixar acontecer. Porque todo mundo tem algo a oferecer e fechar essa porta é perder histórias que estavam prontas para serem vividas. Morrinhos do Sul é desse jeito. Um pouquinho de tudo e muito de cada pessoa que vive aqui. Uma cidade que encanta de formas diferentes, que abre as portas como se a gente fosse de casa. Um lugar onde a simplicidade conquista, a natureza chama e sempre existe uma surpresa esperando logo adiante. Se cidades pequenas despertam o teu encanto, provavelmente também vai querer conhecer Morro Reuter, a famosa cidade das lavandas. Um lugar que respira arte, criatividade, sabores surpreendentes e uma beleza tranquila a menos de 1 hora da capital gaúcha.